Oi, galera da GP, aqui é a Lohane e que alegria poder dividir mais um livro da Bíblia com vocês. E na leitura de hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho daquilo que está em Deuteronômio, capítulo 5 ao 7. E logo aqui no capítulo 5 fala a respeito dos mandamentos, das leis que Deus deu a Moisés para que ele pudesse entregar para o povo. E o versículo 4 me chamou muita atenção. Diz assim: do meio do fogo, ali no monte, o Senhor Deus falou com vocês face a face. E isso me lembra o poder do tempo secreto, do tempo a sós com Deus. Esse encontro, ele foi intenso, profundo e transformador. E é esse o tipo de encontro que Deus ele deseja ter com a gente. Momentos de intimidade e uma revelação pessoal. E quando nós falamos sobre tempo secreto com Deus, nós estamos falando sobre um espaço, um tempo sagrado e separado, aonde nós nos distanciamos das distrações do mundo para buscar a sua presença de uma forma pura e direta. E o versículo ele começa falando sobre o meio do fogo. E o fogo ele é um símbolo poderoso na Bíblia. Ele representa a presença purificadora de Deus, que consome e transforma tudo que toca. E no monte, o povo experimentou esse fogo, o fogo da presença de Deus, que iluminava, que purificava e que dava direção. E quando nós falamos sobre o tempo com Deus, sobre o secreto com o Senhor, nós precisamos entender que nós também passaremos por um fogo no nosso relacionamento com Ele. E o fogo do Senhor, ele não destrói, mas ele purifica. Ele nos leva a uma transformação interior, nos livrando de tudo aquilo que não agrada o Senhor, de tudo aquilo que não nos molda conforme a vontade do Senhor. E isso só acontece no nosso tempo a sós com Deus, longe dos olhares e das distrações, aonde o nosso coração ele é queimado, ele é incendiado pela paixão e pelo amor por Jesus. E isso mostra que Deus ele não está longe. Aqui o versículo também fala, né? Face a face. E Deus ele está perto. É esse tipo de relacionamento que o Senhor deseja ter com a gente. É uma intimidade sem barreiras, sem reservas, aonde nós podemos ouvir a sua voz claramente e sentir a sua presença de uma maneira tangível. E a beleza do tempo secreto com Deus é que ele deseja um relacionamento pessoal, individual com a gente. Ele não é um Deus distante, mas ele é um Pai que quer se revelar de forma direta, próxima e profunda. Quando nós estamos a sós com Ele, não há intermediadores, não há distrações. Então existe um convite nesse dia para um encontro íntimo, aonde nós podemos ser sinceros, vulneráveis e principalmente receber de Deus a direção e a revelação que precisamos para a nossa vida. E nós vivemos em uma época onde a pressa e as distrações são constantes e os compromissos, as redes sociais, as exigências do dia a dia, tudo isso tenta nos afastar desse tempo sagrado com Deus. Mas é justamente no meio dessas distrações que nós somos chamados a separar um tempo para Ele. O monte não foi um lugar fácil de chegar, mas foi lá que o povo teve um encontro transformador com o Senhor. Talvez você tenha dificuldade de encontrar esse tempo. Talvez a sua vida ela esteja tão agitada que um momento com Deus parece algo tão distante, mas eu quero desafiar você hoje. Busque um tempo a sós com Deus, busque um monte onde Ele pode falar com você face a face. Pode ser em um lugar tranquilo, pode ser no seu quarto ou em meio à natureza, mas o mais importante é que você faça da sua intimidade com Deus uma prioridade. E quando nós buscamos esse tempo secreto, nós não saímos, nós não permanecemos do mesmo jeito. Deus, ele sempre tem algo novo para nos revelar, algo para nos ensinar.
E a intimidade com Ele nos fortalece para os desafios da vida, a intimidade com Ele nos dá sabedoria e nos renova a cada encontro. Em Mateus 6,6, Jesus ele nos ensina a ir para o nosso quarto e fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. E ele também promete: e o Pai que vem em secreto recompensará vocês. Não é no barulho, não é na agitação do mundo que nós vamos encontrar as respostas para a nossa alma, mas no silêncio e na paz do tempo secreto com Deus é onde nós encontramos a sua voz e direção. Deus, ele quer ter o encontro face a face com você. Ele deseja falar ao seu coração, renovar a sua vida e transformar a sua história. O tempo secreto com Deus não é apenas um privilégio, mas é uma necessidade para a nossa caminhada cristã. Que nós possamos buscar com toda a nossa força momentos a sós com o nosso Pai, aonde a sua presença seja como fogo nas nossas vidas, nos purificando, nos restaurando e nos dando direção. Que nós possamos ouvir a sua voz clara e doce no meio do dia a dia. Então, não deixe que o barulho do mundo possa abafar a voz do Senhor, mas encontre hoje o seu monte e tenha um encontro que pode mudar tudo, que possa mudar o rumo da sua vida. E já aqui no capítulo 6, nós vemos sobre o mandamento mais profundo e desafiador, que está ali no versículo 5. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Esse versículo, ele é um convite para nós amarmos a Deus com tudo aquilo que nós somos. Esse é o alicerce do nosso relacionamento com Deus, a base de toda a nossa vida cristã. Amar a Deus não é apenas uma escolha, mas é um chamado diário que nos envolve por completo. E aqui nesse versículo nós vemos uma convocação clara e profunda para entregar tudo o que somos ao Senhor. E não se trata de um amor superficial, mas de um amor total, intenso e transformador. E o nosso coração, ele é o centro das nossas emoções, pensamentos e desejos. E quando a Bíblia nos chama para amar a Deus com todo o coração, ela está nos convidando para entregar todos os nossos sentimentos, as nossas paixões e os nossos anseios para Jesus. E o nosso coração, muitas vezes, ele é dividido. Nós temos sonhos, desejos e ambições que em muitos momentos competem pela nossa atenção. Mas Deus, ele nos chama a centralizar todo o nosso ser nele, a amar a Deus com o coração, render todas as nossas vontades ao Senhor e permitir que Ele guie os nossos passos, os nossos sentimentos, que Ele dê direções aos nossos sonhos, que Ele seja a motivação por trás de tudo que nós desejamos. E eu tenho uma pergunta: você tem permitido que o seu coração seja dirigido por Deus? Amar a Deus com todo o coração é permitir que Ele seja a prioridade número 1 das nossas vidas, apaixonando por Ele de forma incondicional e sincera. E a nossa alma também, ela representa a nossa essência mais profunda, o nosso ser interior, a nossa identidade. Então, quando nós amamos a Deus com toda a nossa alma, nós estamos falando sobre um amor que vai além das emoções momentâneas. É um amor que envolve a nossa visão de vida, os nossos princípios, a nossa vontade e o nosso propósito. Amar a Deus com a alma é fazer dele o centro da nossa existência, vivendo cada dia com desejo de agradá-lo, de honrá-lo e de cumprir o propósito que ele tem para nós. É viver uma vida de adoração constante, onde tudo o que nós fazemos, pensamos ou dizemos é um reflexo do nosso compromisso com o Senhor. E você tem buscado com a sua alma conhecer mais a Deus, a compreender mais a vontade dele e viver segundo os seus princípios?
Amar a Deus com toda a alma é entregar a Ele as nossas decisões, as nossas ações e permitir que Ele nos transforme por completo. E agora a Bíblia também fala em amar a Deus com todas as nossas forças e ela está nos chamando a dedicar todas as nossas energias, as nossas habilidades para o Senhor. Não se trata apenas de palavras, mas de ação. Amar a Deus com todas as forças significa trabalhar, estudar, servir e viver com dedicação e paixão, buscando sempre honrá-lo em tudo aquilo que nós fazemos. E muitas vezes nós podemos amar a Deus com o nosso coração e com a nossa alma, mas esquecemos que o amor, ele também precisa ser prático. Ele deve refletir nas nossas atitudes cotidianas, nos nossos esforços, fazer o bem, ter disposição para servir, para ajudar, para fazer a diferença no mundo ao nosso redor. E você tem dedicado as suas forças ao Senhor? Você tem investido a sua energia, as suas habilidades para propagar o Evangelho e o amor de Jesus para servir o próximo? E a nossa vida cristã é um chamado para um amor total a Deus. Quando nós amamos o Senhor com todo o coração, com toda a alma e com todas as nossas forças, a nossa vida ela se torna um reflexo desse amor. Não é mais uma tarefa difícil ou uma obrigação, mas é um prazer imenso. E quando nós amamos a Deus com todo o nosso ser, nós encontramos alegria na sua presença, motivação para fazer a sua vontade e força para enfrentar os desafios. E amar a Deus com todo o coração não é apenas um mandamento, mas é também uma oportunidade de viver uma vida extraordinária ao lado do Senhor. E Ele nos chama para viver em Sua presença, para experimentar o poder desse amor incondicional e para sermos transformados por Ele. Então, que hoje nós possamos nos comprometer a amar a Deus com todo o nosso ser. E prosseguindo aqui para o capítulo 7, vou ler para vocês o que diz aqui no versículo 6. Vocês são um povo santo, que pertence ao Senhor seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor seu Deus os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês e nem os escolheu por serem mais numerosos que as outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com a mão forte da escravidão e da opressão do faraó. E aqui Deus, nesse versículo, ele está lembrando aos israelitas que ele os escolheu, não porque eles fossem os maiores ou os mais numerosos, mas por conta da sua graça, do seu amor, e ele faz isso também para cumprir o pacto que ele fez aos antepassados, ao Abraão, Isaque, Jacó. E na nossa vida cristã, nós devemos também lembrar que nós não fomos escolhidos pela nossa própria justiça, pelos nossos próprios méritos, por aquilo que nós fazemos ou pensamos, mas foi pela graça, foi pela misericórdia de Deus. E o nosso relacionamento com Ele é um presente, não algo que a gente pode conquistar ou merecer, mas é um presente dado por Deus. E aqui também, nesse texto, Deus ele promete ser fiel àqueles que o amam, àqueles que guardam os seus mandamentos. Mas aqueles que o abandonam e desobedecem às suas leis também vão experimentar as consequências da ira do Senhor. E o que nós escolhemos fazer em relação à palavra de Deus tem um impacto direto nas nossas vidas e nas nossas circunstâncias. E aqui também vai dizer, né, para nós destruirmos qualquer coisa que se coloque entre nós e Deus, seja um pecado, seja um hábito, um ídolo, uma influência do mundo, qualquer coisa que nos afaste da santidade.
E ainda assim no texto aqui, Deus ele continua prometendo que ele luta por nós. Ele é aquele que destrói os inimigos e que nos ajuda a conquistar a terra prometida. E embora o povo teve um papel a cumprir, mas a vitória ela era garantida pelo poder de Deus, que os protegia, que os ajudava a derrotar tudo aquilo que se opõe ao Senhor. E eu quero te dizer, você não está sozinho na sua luta espiritual. Deus está ao seu lado, Deus luta por você. Então confie nele, se entregue, ame o Senhor com todo o seu coração e viva um relacionamento profundo e verdadeiro com ele. E para finalizar, eu gostaria de orar junto com você. Pai, obrigada, porque o seu amor é melhor do que a própria vida. Obrigada pela sua presença em nossas vidas. Derrama o seu fogo que purifica os nossos corações, mas que também aquece e aumenta a paixão pelo teu nome. Nós queremos um relacionamento face a face, em nome de Jesus. Até a próxima, gente.